Olá, muito obrigado por você ter acessado o nosso canal Já para a Bíblia. Eu espero que Deus abençoe sua vida, sua família, com esse estudo maravilhoso que a gente vai fazer sobre as Escrituras. Hoje nós estamos concluindo o estudo de Mateus para avançarmos para a carta de Paulo aos Romanos. Falsos profetas, essa turma aqui não é brincadeira. Jesus diz uma coisa muito interessante sobre falso profeta. Você não reconhece um falso profeta por aquilo que ele fala. Não. Profeta e falso profeta falam bonito e falam feio, do mesmo jeito. Você não consegue distinguir um verdadeiro profeta de um falso profeta, porque o falso imita o verdadeiro. Pelo que fala, você não dá para perceber. Agora, você descobre o verdadeiro falso profeta por aquilo que ele faz, porque as suas obras o denunciam. Os frutos podres que eles geram o denunciam. E aí não fica escondido, ninguém é bobo, todo mundo descobre. Ih, rapaz, aquele camarada, aquela mulher, olha aquilo ali. Fruto ruim, hein? Fruto podre. É, falso profeta. Aquilo que ele falou, risca, joga fora. Cuidado, Jesus vai voltar e ele mesmo disse, olha, eu vos advirto com antecedência. Virão muitos falsos profetas em meu nome dizendo, eis aí ele ali, olha lá, está acolá. E o diabo, sabendo disso, vai usar essa galera, os falsos profetas, para fazer sinais, prodígios, para, se possível, tentar enganar os escolhidos. Muito cuidado com essa galera que quer milagre, que quer sinal, que quer milagre, que quer sinal. Calma! Milagres e sinais são remendos. O milagre acontece, o sinal acontece, e eu não estou desvalorizando milagre nem sinal verdadeiro, de jeito nenhum, mas o nosso coração tem que estar nas Escrituras. Não é milagre, não é experiência que gera a sã doutrina. A sã doutrina gera o milagre e gera a experiência. Lázaro morreu, ok? O que Jesus fez com Lázaro? Ressuscitou. Foi o que aquilo? Uma maravilha, uma operação de maravilhas, um milagre. O que aconteceu? Lázaro morreu de novo. E onde ele está? Está morto até hoje. Então entenda, milagres e sinais, eles têm um curto período de vida, um curto período de durabilidade, tem um propósito. Os verdadeiros, ok? Mas o que dura para sempre é a palavra de Deus. Então eu vou repetir para ficar guardado. Não é milagre, não é operação de maravilhas, não é sinais que geram a sã doutrina e que geram ensinos saudáveis, mas é a sã doutrina que é a palavra de Deus e dela emergem os verdadeiros milagres, os verdadeiros sinais, as verdadeiras experiências. Entendeu? Guarda isso. Falso profeta, ele fala igualzinho a um verdadeiro profeta. Ele se veste de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador e ele quer devorar o teu dinheiro, o teu tempo, o teu serviço, a tua saúde, a tua família para atingir os propósitos nefastos dele. Abre teu olho com essa galera, porque eles estão aos borbotões espalhados no mundo hoje e saturadas estão as igrejas em muitos lugares de falso profeta. Não tem jeito, a porta está aberta, é público o lugar e a gente tem que ter discernimento de espírito para entender o que é do Espírito Santo, o que é do Espírito do homem e o que é do Espírito do diabo. Porque até o apóstolo João ele vai dizer o seguinte, irmãos, não creiais em qualquer espírito. Fica a dica. 23ª sã doutrina, que coisa maravilhosa. Jesus ele vai falar sobre os dois fundamentos. Ele vai falar de dois homens, que um construiu a casa dele sobre a areia e que o outro construiu sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos e caiu primeiro naquela casa que estava firmada sobre a rocha. E ela ficou firme. Ela não foi abalada. Aconteceu a mesma coisa, os mesmos intempéries vieram sobre a casa na areia. Mas ela caiu. E foi grande a queda dela. Por quê? Porque ela foi construída sobre a areia, sobre um fundamento totalmente inapropriado para se construir uma casa. Eu destaco aqui
uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que tanto o primeiro quanto o segundo homem, eles não morreram. Não morreram. Vieram as intempéries, vieram as chuvas, a primeira casa ficou intacta e o primeiro homem, ele viu que a casa dele ficou intacta. O segundo homem, ele também não morreu. A Bíblia fala que ele não morreu. Não fala se ele morreu. Não fala. Então, se não fala, para mim, ele não morreu. Aí eu entendo uma coisa. Aquilo que nós estamos construindo, nós vamos ver o final dessas coisas. Ou outras pessoas irão ver o final dessas coisas. E aí vai se chegar à afirmação que Jesus diz nesse texto deste ensino saudável. Aquele homem que construiu a casa sobre a rocha é o homem que escuta a minha palavra e põe em prática. Não é hipócrita, ele pratica. E aquele outro que tudo que ele construiu, a vida toda dele que ele fez, durante todo aquele período, viveu a vida dele para construir aquela casa, casa linda, bonita, mas eu não era o fundamento, porque aquilo que ele ouvia, ele não praticava. Ele até ouvia, mas ele não praticava. Ele não deu valor. Então, esse que ouve e não pratica, Deus chama de imprudente. Imprudente. E aquele que ouve e pratica, esses são chamados de prudentes. E você vai ver aquilo que você está construindo. Quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier as intempéries, se ficar de pé, você vai ver. E você vai ter uma compreensão. Glória a Deus. Não foi fácil, mas estamos de pé. E aqueles que fingem ouvir, até ouvem, mas não praticam porque não valorizam a palavra de Deus, eles vão olhar e perdi tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Agora você faça a aplicação disso na sua vida espiritual como você quiser. E eu te pergunto, você tem sido prudente, ouvido e praticado a palavra de Deus? Ou você só quer estar ali ouvindo, mas não quer saber de viver, de praticar nada? É com você. E a última sã doutrina, ela é muito curtinha, ela é muito pequena. 24ª, ninguém fala igual a Jesus. Aquela multidão, quando terminou de ouvir todo esse enorme sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, eles aprenderam a última matéria do dia. Ninguém tem a autoridade que esse homem tem. Ninguém fala igual esse homem. E aqui eu encerro. Olha, ninguém fala igual a Jesus. Pode ser o pastor, a pastora, o nome que quiser dar, mais preparado, o líder que você imaginar, ser formado nas categorias das mais altas faculdades de todos os graus mais elevados de ensino teológico. Não tem valor algum se Jesus não fala pela sua boca. Ninguém fala igual a Jesus. E Jesus, ele fala, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele continua falando. Se aproprie, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 6, 7, estuda isso daqui. Isso aqui é sã doutrina, isso aqui é ensino saudável para todo aquele que começa a conhecer Jesus. O problema que acontece hoje em dia é o seguinte, a pessoa tem uma experiência com Deus, endeusa a experiência, transforma a experiência num ídolo e esquece de estudar a palavra de Deus. O que acontece? Ela vira um mendigo espiritual, começa a viver de incentivos, de estímulos que alguém dá para aquela pessoa. Segue essa cartilha aqui, segue essa circular, segue esse memorando, segue essa nossa confissão aqui. Mas a palavra de Deus, eu estou falando isso com muito respeito, a palavra de Deus, ela fica de lado. Ela não é explorada, ela não é estudada, ela não é lida. E aí? Tá vendo que coisa maravilhosa? Dá vontade de abraçar isso tudo aqui e colocar aqui dentro do coração, né? Começa pelos olhos. E eu finalizo dizendo isso. Estude a palavra de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Faça um propósito de viver
uma vida nova, e uma vida nova começa com a palavra do Senhor. Sã doutrina, ensinos saudáveis. Isso aqui é antídoto contra muitas heresias que estão ensinando hoje em muitos lugares. Guarde essa palavra, compartilhe, curta esse vídeo, manda para todo mundo e que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, pessoal!